Davi Schneider, tá na hora de encerrar o ciclo com o Renato, sim. Mas quem seria o substituto? Hoje, no mercado, à disposição, né, sem precisar tirar de outro clube, teria o Diniz, né, e o Cuca, talvez. Para o ano que vem... esses estão livres, inclusive o Cruzeiro está conversando com eles. Isso, dessa informação do Cuca, né? Pro ano que vem, aí já daqui a pouco pode ter uma dança das cadeiras. Eu não sei quanto tempo o Tite fica no Flamengo. Não, mas assim, vamos falar de coisa palpável. Não, palpável seria, sem clube, hoje no mercado brasileiro... Porque, Cuca e Diniz. Cuca e Diniz. A não do ser nível do Renato. Vai no Luiz Castro daqui a pouco, tentar alguma coisa, sei lá, sinceramente, fora. eu acho que o Grêmio não traz um técnico do nível do Renato, para sair do Renato. Mas aí é um erro. Eu acho muito difícil por questão de projeto. O Grêmio dificilmente vai se classificar para algo além de Sul-Americana. A Sul-Americana vai ser a grande virada de chave do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Vojvoda vai deixar uma Libertadores da América pelo Fortaleza, um projeto sólido, um time que está com SAF organizado, mas com dinheiro para investir. Ele ainda não recebeu o dinheiro para investir, ele está organizado como SAF, mas o dinheiro não chegou ainda. Mas é que um dia a relação do Vojvoda com o Fortaleza vai terminar, e eu acho que ela tem um limite. Mas não vai terminar no... Não sei, meio, talvez até não seja, mas em algum momento ele vai sair de lá, vai fazer um outro projeto. Campeão da Libertadores, o Fortaleza não vai ser, né? Aqui. Eloir Sidney, ele diz, chega de Renato, Roger e Filipão. Renato, Roger e Filipão. Concordo contigo 200%. Luciano, Cuca ou Vojvoda? São dois nomes muito, muito bons. Aí o DM, tá louco? Diniz e Cuca. São os disponíveis no mercado. O Vojvoda é meio sonho de consumo de todo mundo agora. Mas é que o que ele faz no Fortaleza muito bem com o Roger no Inter. Mas o cara certo pro Grêmio seria o Vojvoda, esse aí também né? Seria o meu preferido. Se pudesse escolher, tu tem cheque aí para contratar quem tu quisesse no Eu tenho falado com algumas fontes na minha cabeça. Eu tenho falado com algumas fontes na minha cabeça. Às vezes é até melhor. E eu tenho o nome certo pro Grêmio. Vai ser piada, óbvio, mas diga. Não é piada, peraí, vamos se respeitar aqui, né? Lá vem ele. Eduardo Cudê. É um nome. Eu gostaria de checar como seria a reação de alguns colegas nossos, apaixonados pelo Cudê, com a notícia que ele treinaria o Grêmio. Ia ser legal, mas não. Ia ser um movimento interessante no futebol gaúcho. Ia ser mais ou menos como uma vez um chefe meu disse que um repórter ficou um pouco nervoso na hora da entrada ao vivo e ele olhou para dentro, sabe? Chamaram o cara, ele deu uma empacada assim, ele fez um olhar de... E agora? Sabe, eu falo, não falo? É mais ou menos isso. O Cudê no Grêmio, ele causaria um... Seria um metaverso. Ia ser uma loucura. É quando tranca o Windows, faz aquele barulho. Azul. É isso aí. Seria isso. Imagina na rádio, 6 da tarde, entra alguém, o Rodrigo Oliveira. Boa tarde. Boa tarde. Eduardo Cudê é do Grêmio. Bomba! Cudê é do Grêmio. Não, ia ser engraçado. O Grêmio não tem, né, gente, uma tradição assim, histórica de trazer treinadores estrangeiros. O Inter trouxe mais, o Inter abriu... O Inter trouxe uma coleção aí, né? Mas o Inter é a forceps, né? O Diego Aguirre, assim, chegou um momento que nem era mais estrangeiro. Essa segunda passagem dele já era meio brasileiro, né? Enfim, relação... Mas o Aguirre teve quem estrangeiro? Fossati. Aguirre, Cacique Medina. Mas antes do Fossati, teve algum outro técnico estrangeiro no Inter? Teve o Pedro Rocha, durante uma época também. Que também não é estrangeiro. Mas daí é difícil de buscar. Aí depois queriam aquele também, o Paulo Souza. O Pedro Rocha fala português melhor que o... Não, tudo bem, mas estrangeiro, uruguaio. O que eu quero dizer é que... Foi aquela história do Picolé, lembra a história do Picolé? Não estou nem contrapondo o jogo, mas a cultura do Inter em trazer técnico estrangeiro não é uma cultura do Inter, não é uma cultura do presidente Alessandro Barcelos. Exatamente. Mas assim, é mais fácil tu achar treinadores... Uma convicção dele, né? Exato. O pessoal está falando no chat aqui pro Grêmio, o Arce. O que vocês acham do Arce? Olha, eu acho que não tem essa bala na agulha e pra volta para um lado B do Roger, Filipão. Qual é o outro? Renato. Roger, Filipão, Renato. Aí o Arce... Eu acho que o Arce um dia poderia... O Carpini tá no Vitória. É uma mesma ideia, né? Mas é que tá, assim... Mas eu vi o Carpini de perto lá no São Paulo, não virou. Pra sair o Renato, tem que ser alguém muito experiente, assim. Eu não é quero isso, que o Grêmio... Não quero que se for pra apostar, fica não pro venha Renato. com o Thiago Nunes, como veio da outra vez. O Thiago Nunes não era aposta, né? Hã? O Thiago Nunes não era aposta. Não, para ele mesmo não. Mas assim... Mas perto do Renato.
Mas é de outra é que perto do prateleira, Renato, entendeu? mas Tem que ser da mesma prateleira do Renato ou maior. Quer que vou até falar um negócio já, tá? Se o Grêmio ficar, o Grêmio como um todo, torcida, direção, ficar na comparação com o Renato, vai ficar não é nesse comparar, mesmo ciclo. é ser um treinador do mesmo quilate do Renato. Tá, mas o que é o mesmo Já quilate? venceu. Porque a história do Grêmio, por exemplo, quando o Grêmio trouxe o no caso não Tite... seria, né? O Tite, Sim, mas... braço O aberto. Renato não era do quilate do Renato quando ganhou no Grêmio. Quando o Tite veio a primeira aí vez, tinha identificação. não era um cara... Quando o Campeão eu não quero gaúcho, apostar. ganhando do Grêmio, milionário da ISL. tinha uma certa marca, né? Amassou o Grêmio. O primeiro jogo foi 3-0. Amassou o Grêmio. Mas, mano, sabe? Eu não queria apostar. Não, mas quero eu digo, quando eles chegaram ao Grêmio, eles vieram Mas do é que é outro Caxias ou do cenário, Diogo, Juventude. vamos lá. É, O mas era cenário outra parada do também. Tite. O Tite foi campeão gaúcho, amassando o Grêmio de Ronaldinho. Primeiro jogo 3-0 lá em 3 Caxias lá do fora o Sul. bairro. o Uma próprio correria. E Filipão aqui também. 0-0. O quadro que chega o Mano é um quadro de Série B. Aí Série tudo bem. B, o Grêmio aí não tinha dinheiro mesmo. Ele vem do Caxias. Aí ele vem e ele tinha feito aquela semifinal com o 15 de Campo Bom. Sim, ele tinha no feito Vasco. um bom trabalho no Guarani de Venâncio também. Ótimo ganhou aquelas trabalho. copas que tem aqui e tal. Ótimo trabalho, Pô, eliminou o exatamente. Vasco. Aí o Mano vira. O Valdir Espinosa lá atrás também faz um trabalho no interior, aí o Grêmio traz. Mas é Felipão- outro mundo. Felipão também. Mas é outro mundo. Felipão era Brasil estava de bem no Pelotas. Juventude, o Grêmio traz e é campeão gaúcho. Só que agora, como bem disse a Keck, está saindo o maior treinador em número de vitórias, né? Vitórias da Libertadores. O maior O Renato treinador da tem Libertadores. tem um cartel muito bom. Não sei se ele é o maior técnico da história do Grêmio, tá? Não, mas Sendo ele bem sincero. já podemos Eu discutir digo assim, isso. o maior, porque aí a gente teria que fazer uma coisa louca de comparar com o Foguinho. Para mim é o Foguinho. E aí o Filipão tem que Felipão entrar tá- nessa Felipão disputa. tá- Para mim é o Foguinho. E o Valdir Espinosa, ele ganhou uma Libertadores E o um Mundial. Que é o maior título da história do Grêmio. Que o Renato é o maior personagem da história do Grêmio, não Sem existe dúvida. discussão. E para substituir o maior personagem da história do Grêmio, ou Tem que vem ser, tem que aí, ser um quilate. Vini, você pode rir, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Ou vem o Tite, ou nada vai ser satisfatório. Mas A não ser um nome como o Voivoda. O Vocês querem Voivoda, enlouquecer Eu aqui? sei, o Voivoda eu Vini, acho eu que tô falando empolgaria do a torcida do tamanho, Grêmio. Mas aí tô que falando tá. do tamanho. Mas aí que tá. claro. O Renato não é do tamanho do Tite. O Renato não, Não, é mas do no tamanho Grêmio do ele é Tite. mais que o Tite. Mas no Grêmio o Renato vai ser maior no Grêmio que Não, mas é que nós estamos falando Mas do então, Grêmio. O Renato é maior que é do quilate do Guardiola Tá, pro mas é Grêmio. que o Tite vem treinar se o você Grêmio, conseguir entende? falar sério em Eu relação ao concordo Grêmio, contigo. Eu tô 30 falando segundos, sério. qual é um bom nome pro Grêmio, então? Um bom nome em que sentido? Pro lugar do Renato. Bom, Cara, não, eu posso dizer qualquer nome. O Guardiola é um bom nome pro Grêmio. Não, mas é que- eu é que pedi eu- pra tu falar sério 30 O segundos. Voivoda é um bom nome pro Grêmio. E ele não é do tamanho do Renato. Mas é um, Ele é do tamanho mas- do Renato? Não, não é, No mas Grêmio ele ele é é um menor que o Renato. treinador, Mas ele na é menor atual que o Renato. circunstância, ele causaria boa impressão. É sobre isso que a gente Exato. está falando. Tudo bem. Para só a que- torcida do Grêmio, empolgaria o Voivoda Sacou? pelo Mas trabalho que é ele isso, fez é no sobre Fortaleza. Isso que eu tô tentando É, não dizer pode ser uma aposta, é é que isso. o Renato, ele, eu concordo, acho que é isso dentro mesmo. do cenário O Voivoda futebol- não seria do uma futebol aposta. brasileiro, Não o sei. Renato- Renato, seria uma aposta. o Renato é gigante pro Grêmio. Vamos lá, a gente tem técnicos que têm trabalhos no Inter, no Não, Grêmio, no o São Renato Paulo, é no gigante Corinthians, pro no Grêmio, Flamengo. mas no São- cenário, ô Vini, no cenário de treinadores brasileiros, o Renato é enorme. É. Enorme. Copa do Brasil, Libertadores. Ele é um grande nome, ele é um grande nome, só que ele não tem trabalhos fora do Grêmio. O que chama- Tem, o Fluminense ele foi bem. Ele Copa chegou a do ser Brasil vice na da Libertadores. Libertadores. Copa do Brasil com o Fluminense, A final de Libertadores que ele Libertadores. perdeu com o Flamengo, a culpa dele é zero. O Andrés Pereira pisou na bola mas e a o gente tem Davidson outros fez o gol. nomes que ganharam Libertadores também, que não mas ganharam. claro, tipo, Vini, é não, que eu tô- mas é olha que só, esse é o no- ponto. A gente não no vai ficar aqui Fluminense- dizendo, ganhou uma Não, Libertadores. mas olha aqui, Fluminense, vamos aqui, no aqui. Fluminense. Hoje, 2024, nós estamos em Eu setembro. acho que ele está na primeira Setembro prateleira. de Tá 2024. na primeira prateleira. O Renato é top 5 Brasil fácil. Fácil. Como, Se a você frase me da disser que ele Vitória- não é top 5 Brasil, eu deixo o programa A- com a apresentação da Keck e vou mais cedo A frase no é que- jantar de negócios que eu As tenho coisas depois. estão se misturando muito. A frase do Vicoimbra, o Renato é o melhor técnico do mundo pro Grêmio. Fora do Grêmio, ele não se afirmou como um grande treinador ainda. Então, Mas já ganhou. o que eu quero dizer é que colocar ele na mesma frase do Tite, do Filipão, Mas é que ele- de outros é treinadores, que ele tá saindo não do serve. Grêmio, Vini. É por Não, isso que a gente tá beleza, falando sobre então isso. tá, a gente vai olhar do Sacou? olhar bairrista, de quem é gremista e de quem mora aqui, beleza. Então o Renato é um grande técnico. Agora, em conquistas no geral, em ter história pelos clubes é da outra- Série A, isso é ele outra não situação. é um dos principais Mas, nomes. Vini, o que você Mas já entende, eu ganhou. tenho certeza, é que o caso específico do Renato Grêmio, o Grêmio Renato é um case específico no mundo.
E quando ele sai, o torcedor ele precisa de um alento. Ele precisa ele precisa voltar a acreditar numa novidade que é o Grêmio sem o seu maior nome. Então, não é qualquer nome.